Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério. Vamos começar então mais um vídeo do meu diário de trade, começando mais uma semana, hoje segunda-feira, 17 de novembro de 2025, e hoje começando aqui a semana mostrando para vocês como é feito o meu pré-market, tá? Então eu estou gravando um pouco mais cedo, porque eu quero compartilhar ali alguma coisa que faltou no meu relatório de performance de sábado, beleza? Então eu sempre começo olhando aqui qual que vai ser a definição de R da semana. Isso aqui faltou no meu relatório de performance do sábado. E essa semana, então, eu vou começar com 24.727,80 e o meu risco por operação é de 3%. Então, vou começar aqui colocando 24.727,80 vezes 3%. 741, eu vou arredondar para baixo, então é 740 o meu risco por operação. E meu risco máximo no dia é 2.220. Então aqui é a grande questão, né? Como semana passada eu fechei a semana negativo, nessa semana, ao invés de eu entrar mais alavancado para tentar recuperar, na verdade eu faço o processo ao contrário. Eu vou começar com um risco por operação menor. Isso significa que se eu estiver em uma sequência, um drawdown, uma sequência negativa, ele vai proteger a minha conta, eu vou perder menos e aí vai ficar mais saudável para recuperar no futuro. E se eu fechar a semana positiva, beleza, semana eu recupero já mais algum valor e semana que vem eu começo com um R mais alto. Veja que aqui a gente também faz o contrário do que uma grande maioria de outros traders fazem, que é de se alavancar mais quando está perdendo. Mas quem já está consistente, quem já tem um gerenciamento de risco forte, vai buscar justamente o processo inverso, que é proteger a conta nos momentos ruins e alavancar a conta nos momentos bons. Agora então vamos colocar isso dentro da ferramenta, dentro do Profit. Então, aqui no lado direito, onde tem as estratégias aqui, as ordens OCO, eu vou colocar aqui vou clicar na estratégia, vou colocar como personalizado, e no lado direito ali vai ficar um ícone, num formato de uma, formato aqui de uma ferramenta, né? Então, aqui, ó, fica aqui uma engrenagem, então eu vou clicar nesse ícone para poder configurar ele, tá? Então já abre essa tela aqui, vou deixar aqui na estratégia que eu uso aqui, que está com o nome de BP. Aqui no loss, eu vou colocar então o valor de R$ 740, que é o valor máximo de loss, né, o risco por operação. E no valor de ganho, eu geralmente deixo 0,75, que é a relação de risco-retorno que eu mais uso. 1 de risco para 0,75 de retorno, tá? Lembrando que apesar de ser um retorno negativo, o que ele se baseia muito na taxa de acerto e no meu fator de lucro, por isso que a conta fecha e fica positivo no final, tá? Não tem certo ou errado no day trade. Uns vão ter risco e retorno com uma relação 1 para 1, outros vão ter 1 de risco para 2 de retorno, outros vão ter 1 de risco para menos de retorno. O que importa é o conjunto de encaixar risco-retorno, taxa de acerto, payoff e fator de lucro. Esse conjunto inteiro é que vai fazer você ficar positivo ou não aí no longo prazo. Então, 740 vezes 0,75 vai ser 555 aí o que eu vou buscar de ganho. Então eu vou colocar um pouquinho mais porque tem as taxas, né? Então eu vou botar 565 para bater um pouco das taxas e vou salvar. Beleza? Feito isso, eu vou em ferramentas, configurações de ferramentas, entro aqui em negociação, gestão de risco e eu defino aqui, ó, o valor de perda máxima que eu aceito no dia, tá? Então vou colocar aqui 2.220. E por que eu uso isso ainda após 7 anos de mercado? Porque a gente não sabe qual que vai ser o desenrolar do dia de hoje. Agora são 7h45 da manhã, eu não sei como vai ser lá para o meio-dia, 1 hora da tarde. Então eu tenho que me proteger, usar ferramentas que possam me proteger e que eu mantenha o controle. Só de colocar isso aqui na ferramenta e ter essa informação no gráfico, que aparece uma linha lá mostrando a trava de perda, já me ajuda a me situar rapidamente, a entender onde está a situação ali para poder parar o dia ou não, certo? Lembrando que eu gosto muito de clareza, eu acho que a clareza é que traz o resultado. Então, quanto mais simples for toda a estrutura, mais clareza eu tenho para poder operar. Então, eu defino aqui, clico em OK e coloco a senha. Feito isso, eu já estou pronto para poder fazer o meu pré-market. Então, a primeira coisa que eu faço é entrar lá no diário e dou uma olhada aqui no diário e vejo o seguinte, ó, sequência de alta, vários dias seguidos de alta. Já tivemos aqui uma perna de impulso e uma primeira correção rasa, um segundo impulso, duas correções, o que eu considero já que é um tipo de correção profunda, apesar de não ter ido ainda muito abaixo,
mas é uma correção já de tempo, né? Já temos aí duas barras vendedoras nos últimos dias, então é algo diferente do que vinha acontecendo. Aquela força que era uma força grande lá no início, foi perdendo um pouco de força quando teve a primeira correção rasa, e agora na segunda correção ele vai perdendo mais força. Eu acho que a força se torna fraca a partir de agora. Então o potencial da operação seria fazer uma nova máxima, tá? Ele pode vir acima aqui e se deslocar muito mais? Pode, porque o mercado pode fazer tudo. Mas eu não vou confiar muito em compras acima desse dia aqui. Tá? Então eu acho que o potencial que ele tem é de repente passar um pouquinho dali e aparecer vendedores. Tá? O que eu acho que é mais provável que aconteça para o dia de hoje é que ou ele fique em um dia equilibrado aqui dentro ainda da estrutura, não passe a mínima de sexta-feira, ou que ele até passe a mínima de sexta-feira e venha buscar aqui na média móvel, certo? Então, como eu considero que no diário nós estamos entrando em um desequilíbrio fraco, eu não vou confiar inicialmente em compras acima aí na máxima desse dia aqui, que foi o dia 11/11, certo? Então, com base nisso que eu vou fazer, eu deixo essa linha aqui, dou 2 cliques, boto aqui em aparência, vou deixar ela com uma cor diferente, que ela não me atrapalhe muito no gráfico, vou botar com vermelho escuro, vou deixar assim apontilhado, vou colocar aqui na propriedades, texto personalizável, e boto aqui, ó, topo do diário, para eu ter essa informação. Aplicar, agora eu boto aqui visibilidade por tempo, marco aqui como minutos, boto 5 minutos, adicionar e dou OK. Por quê? Porque agora essa linha vai aparecer lá no meu gráfico de 5 minutos também. Então vai ajudar eu saber aonde é o topo, a máxima do dia 11, para poder ficar desconfiado de compras acima daquela região. Beleza? Então essa é a base inicial que eu vou olhando e vou para os 5 minutos. Nos 5 minutos eu sempre marco aqui com essa linha pontilhada a máxima do dia anterior e a mínima do dia anterior. Linha pontilhada cinza aqui, ó. Marcado aqui máxima e mínima, eu vou olhar agora qual que foi o último movimento. O último movimento que nós temos é um equilíbrio aqui nessa região, que eu posso até estender um pouquinho mais até aqui, e agora um possível desequilíbrio vendedor. Então eu tenho que ficar atento agora na primeira barra, não está claro aqui os cenários, eu tenho que analisar a primeira barra para ver se o mercado vai vir aqui para dentro do range e esse range apenas expandir, ou se ele vai iniciar aqui realmente de fato um desequilíbrio vendedor que possa fazer uma correção maior aqui, de repente ir até a mínima de sexta-feira, beleza? Então eu vou começar o dia colocando como uma região de topo e fundo essa região aqui, ó. E vamos analisar agora e aguardar para ver o que vai acontecer na abertura do pregão, certo? Então a gente não tenta prever nada, eu crio cenários, deixo ele estruturado aqui e aguardo o início do pregão para começar a ver o que o mercado vai fazer. Eu gosto de simplicidade porque eu acho que essa simplicidade me torna tudo mais claro, deixa clareza, né? Então essa clareza que eu confio que possa trazer os resultados. Certo, pessoal? Vou dar um pause aqui e volto agora depois com as operações já realizadas para explicar para vocês. Até daqui a pouco. Fala pessoal, voltando aqui. Então agora são 12h27 e 27. E só lembrando aqui que eu esqueci de mostrar para vocês ainda na parte da manhã, quando estava fazendo pré-market, eu sempre olho também aqui as notícias, né? Quais são as notícias de alto impacto que terão no dia. Então, calendário econômico, eu olhei aqui, tinha notícia importante às 9h, mas depois o mercado estava com um calendário tranquilo. Então, tendo isso, aí é o meu pré-market ali completo, eu começo a operar. Então, como eu falei para vocês no pré-marketing, a 113 poderia indicar um desequilíbrio muito forte vendedor, mas eu estava ainda com a leitura de equilíbrio, já na abertura do dia de hoje, mais ou menos assim. E aí depois que a barra 1 fecha dessa forma, né, ele vem aqui em cima, ele abre aqui em cima e fecha aqui abaixo, na minha opinião, o que nós temos aí de início é uma expansão do range. Então eu acredito no primeiro momento, nós estamos em um equilíbrio, com o topo lá na máxima da 69, o fundo aqui na máxima da mínima da 113, e eu começo o dia analisando assim. Só que aí o mercado começou com uma sequência vendedora, tá? Que eu não teria como vender, apesar de estar vendo ali uma pressão e até sinais de força. Eu vou ter que aguardar o mercado, né, diminuir a força, ele perder aquela pressão toda para depois eu começar a pensar em fazer algum tipo de operação. Na barra número 5, ele faz aqui uma primeira correção, mas nada que eu possa fazer. A 6 também não. A 7 aí, ok. E começa a me mostrar aí sinais de equilíbrio nessa região aqui de fundo do dia, né? Então, com base nisso,
eu vou analisar o mercado como um fundo e coloco agora as minhas referências numa referência micro. Eu começo a considerar apenas o dia de hoje, considerando aqui a máxima da barra 1 como um topo, a mínima da barra 5 como fundo, e vou trabalhar essas regiões. Estou procurando por tentativas de compra nessa região de fundo, ou quem sabe um rompimento aí e um desequilíbrio muito forte vendedor. Fica aguardando isso. Ele acaba mostrando um sinal lá na barra 14, né, esse fade aqui deixando uma sombra lá no topo. Eu até poderia entrar vendendo, mas contra momento, né, contra a sequência de barras compradoras eu não faço, então eu só observo. Na barra número 15, apesar de ser uma boa barra de sinal, já está muito próximo dos 50% do range, então não faço nada também. Depois a 16 tem esse ruído todo e ele me dá um sinal a partir da barra 20 aí, uma possibilidade de rompimento. Na 20 ainda não, fico aguardando. Na 21, aqui já se caracteriza um desequilíbrio muito forte vendedor e eu posiciono então uma ordem, nesse caso aqui uma ordem stop, abaixo da mínima da 21. Eu queria ser acionado ele indo à frente, justamente pela característica do dia, porque no dia já tinha feito aqui ó, um movimento de baixa, um movimento de alta e um movimento de baixa. Então, essa característica que é muito similar de um equilíbrio, eu queria colocar uma ordem aqui stop para ser acionada e aí sim o preço poder se desenvolver e poder rodar, né? Ele aciona a partir da barra 22. Eu tenho aqui uma projeção possível alvo dessa operação mais aqui abaixo. Vou dar um zoom out. Mais ou menos aqui nessa região por aqui. O meu alvo inicial é aqui nessa linha amarela, mas eu quero alongar ele até próximo do alvo potencial da operação. Isso é o que eu gostaria de fazer. A barra 22 ele fecha positiva, até aí tudo bem, não muda nada a minha operação, porque eu sei que eu estou entrando após uma sequência de barras vendedoras, não é um formato que eu prefiro entrar na operação, mas como eu entrei com ordem stop, eu achei que estava ok, e eu estou pensando o seguinte, se ele tiver algum tipo de correção ali curta, correção rasa, tudo bem, porque ainda assim eu acho que poderia aparecer vendedores aqui acima para começar a deslocar o preço abaixo desse range. Acho que seria saudável ele iniciar um novo movimento aqui abaixo. Então eu mantenho minha operação. Veja essa correção aí, veja a tentativa da 23 de nova mínima falhar e uma correção um pouco mais profunda. Com base nisso, até a 26, eu acredito que ele tem a chance de fazer uma nova mínima e aí eu decidir se eu vou sair ou não da operação. Mas aí, infelizmente, na 27 ele já me estopou, tá? E era possível porque meu stop estava perto, então até ali tudo bem. A partir do momento que ele estopa, eu já tenho que começar a analisar que o mercado realmente não saiu do ciclo de equilíbrio, ele segue dentro do equilíbrio do dia. Então eu coloquei agora a minha região de fundo abaixo da 23, mais ou menos nessa região aqui, com um topo aqui acima da 14. E estou analisando o mercado com um equilíbrio e quero operar equilíbrio. E aí ele só foi me dar uma nova chance, agora há pouco, lá na barra 38. Tá? Porque que aconteceu? O mercado vem aqui perdendo pressão, eu sei que tem pressão compradora, levando ele mais ou menos ali para o topo. Eu vejo sinais de perda de pressão aqui na 37, a 38 uma boa barra de sinal, e eu fiz uma venda no fechamento da barra de sinal, no fechamento da barra 38. Por quê? Porque eu quero aproveitar a inércia do mercado. Ele não estava me mostrando característica de que poderia fazer um rompimento nessa região, e o mais provável do que ele vem fazendo no dia é esse movimento que ele está fazendo aqui, ó, e de repente voltar no mínimo até 50%, que é onde seria o meu alvo. Então eu entrei aqui com 12 contratos, um stop aí de 310 pontos, um alvo de 235 pontos, e é o trade que eu ainda estou até agora, tá? Depois que eu entrei, a barra 39 fechou boa a favor, a barra 40 já teve uma primeira correção, a 41 uma correção mais profunda, né, indo mais ao topo, e isso aqui é ruim, porque agora eu começo a ver sinais de mudança de comportamento. Então agora aqui sim eu começo a acreditar que o mercado pode acabar rompendo e se desenvolvendo em um desequilíbrio muito forte comprador acima do range, tá? Só que aí depois da 42 e a 43 já está vindo novamente ali a favor do equilíbrio, né? Mostrando que o mercado ainda não mostrou forças para romper e mudar o ciclo que ele vinha fazendo até aqui. Ele segue dentro de um ciclo de equilíbrio até agora. Então eu tenho que aguardar essa operação se desenrolar e eu vou deixar aqui ainda rodando e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o final dessa operação e o relatório de performance. Voltando aqui, pessoal, 15 horas e 24 minutos, então um trade aí de quase 3 horas que ele se manteve, mas finalmente aí chegou até o alvo, chegou nos 50% do range. Então vocês podem ver que a minha ideia aqui era que eu tinha região aqui de topo e fundo, demarcado nessas regiões aqui. Ó, eu vou marcar aqui com um Fibonacci.
e aí os 50% foi justamente onde ele tocou agora, que era o meu alvo, tá? Mas isso aí levou quase 3 horas aqui, ó. Tocou aqui no meu alvo. Beleza? Quase 3 horas. Então foi um trade positivo, acabou quebrando uma sequência aí de 3 trades seguidos negativos, né? Mas é o terceiro dia de loss seguidos. Isso acontece eventualmente, principalmente quando nós estamos em drawdown, que é justamente o que está acontecendo nesse momento aqui na minha estratégia. Tá? E aí, nessas horas, o que a gente tem que fazer é confiar no gerenciamento de risco que a gente vem fazendo, e aí continuar performando, continuar executando as operações, porque eu sei que esse tipo de situação vai fazer com que a qualquer momento eu volte a ter sequências positivas. Eu não sei qual que vai ser o próximo trade, se vai ser positivo ou negativo, mas eu sei que no longo prazo, né, nos próximos vários dias, ele vai ficar positivo e eu vou retomar aqui ao topo aqui da performance mesmo, tá? Então, no dia de hoje, mostrando aqui no relatório de performance, no simulador eu não tenho nada, e na conta 144, que eu mostro aqui todos os dias, finalizado aqui com menos 188,33, foi o saldo líquido do dia de hoje. 2 trades realizados. O primeiro aqui no gráfico de patrimônio. Então, aqui o gráfico de patrimônio é quase recuperação, né? Mas eu saí no alvo, não quis alongar. E no gráfico de operações, beleza? Eu prefiro operar até as 13 horas, mas hoje eu estava em uma operação, então eu mantive ele até agora para poder aguentar, esperar para ver o que ia acontecer, beleza? Diga nos comentários como foi seu dia de hoje, espero que você tenha conseguido operar bem, que tenha dado tudo certo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like e se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente aí os vídeos que eu faço mostrando as operações de day trade, beleza? Fique agora com as operações de forma acelerada e até o próximo vídeo.